Aleluia. Glórias a Ti. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Nós Te adoramos. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. E vamos abrir a Tua palavra, que a Tua presença se manifeste também na Tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos receber o Teu ensinamento, o Teu desafio, a Tua exortação. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Você pode se assentar, querido. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Para você que está em casa também, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe ricamente sua vida. Eu quero só lembrar 4 anúncios rapidamente, porque tivemos uma dificuldade ali. Então, só lembrar, toda quarta-feira nós temos tido um tempo precioso, nosso culto tarde da bênção, todas as quartas-feiras, às 14h30, um tempo precioso. Algumas pessoas que já estão chegando da comunidade de nossos cultos, somos gratos a Deus por esse tempo tão importante na vida da igreja. A quinta-feira, Quinta da Fé, estamos já com um grupo bom, acima de 50 pessoas, para quem está retornando, né, depois de tanto tempo, graças a Deus. Quinta-feira estamos aqui, com certeza Deus tem uma palavra para o nosso coração. A partir de outubro nós vamos entrar com algo específico também, e é importante a sua presença aqui, toda quinta-feira às 20 horas. Sexta-feira agora nós temos um tempo especial. A pastora Cirlei, junto com as mulheres, está preparando um tempo único, um tempo precioso com todas as mulheres do sexo feminino. Parece brincadeira, mas eu gosto de repetir. Não se engane não, todas as mulheres, assim como Deus a fez. Mulher, fêmea, tá bom? Nós temos nosso encontro aqui, às 19h30, nossas irmãs estarão recebendo aí a nova estação. Nasce uma nova estação. Com certeza será um tempo precioso para você, mulher, mãe, filha. Então, por favor, convide alguém. Com certeza estaremos aí preparando um cafezinho. Eu ia falar chá, cadê a Cirlei? Sumiu. Meu Pai do céu, né? Mas um cafezinho com certeza teremos aí. E você é a nossa convidada especial. Está conversando com a Helena aí, pastora Cirlei? É isso aí mesmo. Você não vem para o culto e ainda desvia a esposa do pastor. Muito bem. Então, toda sexta-feira também nós temos os nossos adolescentes. Tem sido um tempo precioso, irmãos. Temos tido aí uma média de 30 adolescentes, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas uma média muito legal, a partir dos 12 até os 17. Eu quero aqui agradecer os pais que compraram essa ideia, que vem, que ajuda, que faz lanche. Carlinhos, que está sempre ali com alguns outros, ou sempre ele, né, olhando os carros, cuidando dos carros ali para nós. E sexta-feira, papai, é um ótimo tempo para você nos auxiliar, nos ajudar. Com certeza terá um pouco mais de carro, porque as irmãs vêm de carro, né? Nós temos um vídeo aí que não deu para passar sobre o voluntariado. Então seria muito legal você se colocar à disposição. Os cultos da igreja estão avançando, a igreja está funcionando. Então sexta-feira, o nosso encontro de adolescentes, e nós temos uma festa para eles. Os pais aí ajude, tá bom? Eles precisam vir aí com a roupa toda florida. A Carol já achou que era hoje, né? Já veio com a saia tudo cheio de bola aí. Então, imagina a Carol sexta-feira, gente. Imagina, né? Vai ser igual aquela mulher que colocava banana em cima. Como é que chama? Carmen Miranda, é isso mesmo. Então, mas sexta-feira pode, viu, Carol? Vem com banana, melancia. É a noite da primavera, né? Vale a pena. Eu também vou vir bem fantasiado. Quase eu não sou meio fantasiado também. Então, é só para adolescente. Não adianta trazer seu filho. Falei hoje de manhã, eu vou repetir. Meu filho não vai ficar no culto das mulheres e vai para lá. Esquece, lá não vai entrar se não tiver a carteirinha da vacinação. Então, não vai entrar. É 12 anos, não adianta empurrar que não vai entrar lá. Tá bom? Deixa seus filhos com o seu maridão, manda ele deixar de jogar futebol na sexta-feira para você poder vir cultuar, e você fica aqui à vontade, tá bom? E os nossos adolescentes lá. Então, tragam aí, que tem sido um tempo muito precioso, tanto o culto da quinta, como também
o culto da sexta-feira. E o sábado, JNI, eu tenho acompanhado os meninos aí, eles todos felizes, com um tempo muito precioso ontem também, dos nossos jovens, graças a Deus. Assim a igreja vai avançando. Muito bem. Vamos lá para a palavra do Senhor, que é o que importa nessa noite, a gente abrir a palavra santa do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos nessa caminhada, jornada, falando sobre o reino de Deus. Hoje de manhã, tivemos um tempo muito precioso, onde nós falamos um pouco mais sobre o reino de Deus, falamos sobre compreendendo o conceito de território. Eu penso que vale a pena você assistir o culto hoje de manhã, depois na internet, que foi um tempo muito precioso para você, por exemplo, entender quando Jesus fala em Mateus 6, 24, quando ele fala, por exemplo, você não poder servir a dois senhores. Citamos, quando Jesus chama os discípulos, ali está orando, e ele fala, vamos, porque o príncipe desse mundo vai ser julgado, se aproxima, vai ser julgado. Ou seja, Jesus chama Satanás o príncipe desse mundo. E nós tivemos um tempo muito precioso hoje de manhã entendendo, porque não existe dois reis, é apenas um rei. Não existe um reino com dois reis, é apenas um rei. E quando Jesus olha e diz o príncipe desse mundo, porque Satanás lá em Mateus 4 acha que é o rei, que é dono, oferece, porque ele diz ali para Jesus, tudo isso aqui é meu, né? Só o rei tem esse poderio de tudo ser dele. E ele oferece, e Jesus olha e fala para os discípulos, o príncipe desse mundo. Por que o príncipe? Porque só um rei pode reinar. Quando Jesus olha e diz, o príncipe desse mundo, ele está declarando, eu sou o rei. Então vale a pena você estudar um pouquinho hoje de manhã, a mensagem hoje de manhã, a sequência desse tempo que nós estamos falando sobre o reino de Deus. E hoje à noite, nós vamos falar sobre algo muito importante também, que é o nome do rei. O nome do rei é a essência de sua autoridade. Você pode repetir comigo? Diga, o nome do rei, mais uma vez, o nome do rei é a essência de sua autoridade. Vamos lá? O nome do rei é a essência da sua autoridade. 1, 2, 3. Mais uma vez. Muito bem. Daqui a pouco você vai abrir a palavra já, fique tranquilo. O rei pode delegar a autoridade, o rei pode delegar a autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome ou a seu favor. Vou repetir para você começar a formar o seu entendimento hoje à noite. O rei pode delegar a autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome. Repita comigo, agir em seu nome. Mais uma vez. Outra vez. Forte. Isso já te começa a trazer algum entendimento? Biblicamente. O rei pode delegar autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome. Nós vamos ler mais à frente, mas só para você lembrar. Eu não sei a minha Bíblia, se é só na minha Bíblia, mas eu acho que na sua também. Alguém que é rei diz assim, em meu nome. Em meu nome. Em meu nome. Repita comigo. Em meu nome. Mais uma vez. Outra vez. Começa a entender? Um rei pode delegar autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome ou a seu favor.
Se você conseguir entender isso, você vai começar a perceber que nós temos muitas coisas em nossas mãos, que muitas vezes nós não damos valor. Geralmente, isso é feito por uma carta real, um documento assinado pelo rei, é que traz o selo oficial, autorizando o portador a atuar com base na autoridade do rei. O portador, ele é autorizado a atuar com base na autoridade do rei. O portador é autorizado a atuar com base na autoridade do rei. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão na serpente e não serão picados, mortos, mas em meu nome. Outro texto, daqui a pouco nós vamos ler, ele diz: em meu nome pedireis o que quiseres, e assim vos será feito. Aleluia. Confesso a você que eu conversava com o Juninho um pouquinho. Eu confesso a você que todas as vezes que eu pego para estudar esse assunto e vou me preparando, semana passada não, porque eu dei uma viajada com a família e eu quis dar uma desligada, descansar um pouco a mente, não mexi em nada, só para dar uma descansada. Mas quando eu pego para estudar, eu pego o livro, pego a palavra, os comentários, o meu coração vai se enchendo e eu me sinto muito desafiado e eu começo a pensar e dizer: está alguma coisa errada. E eu, com certeza não é com o rei, mas é com o portador da autoridade que não está sabendo usar como devia. Eu fiquei pensando um pouquinho nas coisas e nos ensinos que Jesus... Desculpa, uma outra coisa importante. Qualquer pessoa a quem a carta real seja apresentada deve tratar o portador como se fosse o próprio rei. Eu vou repetir. Qualquer pessoa, escute isso, a quem a carta real seja apresentada, deve tratar o portador como se fosse o próprio rei. Aí eu fico entendendo porque Jesus diz: eu e o Pai somos um. Porque se Filipenses 2 diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, porque ele não se usurpou ser igual a Deus, isso quer dizer que ele estava debaixo de uma autoridade celestial. E eu comecei a pensar um pouquinho nos ensinamentos de Jesus quanto a isso. E Jesus disse assim, em um texto, Mateus 28, ele diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus fala isso antes de ser assunto ao céu, porque, volto a repetir, ele havia se esvaziado de si mesmo. Então ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 11, versículo 27, não precisa abrir, daqui a pouco você vai parar num texto fixo. Diz assim: todas as coisas, Jesus dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. João capítulo 19, versículo 11, Jesus diz: nenhum poder terias contra mim, dizendo para Pilatos, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Todo poder e toda autoridade é de cima que vem. Em Mateus capítulo 26, versículo 64, disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Pai, do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Em João capítulo 3, versículo 31, Jesus disse: aquele que vem de cima é sobre todos. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Mais uma vez. Alto, gente. Mais uma vez. Ele está falando dele mesmo. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, ele continua e diz, é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Em Marcos capítulo 16, eu gostaria que você abrisse lá para mim, comigo, agora eu quero que você abra. Marcos capítulo 16, versículo 17, e vamos começar a caminhar. Veja o que diz esse texto. Marcos, antes de Jesus ser assunto, ser tomado aos céus, ele chama os seus discípulos e ele deixa uma palavra. Marcos capítulo 16, versículo 15. Desculpa, versículo 17. Ele fala de ir pregar o evangelho a toda criatura, quem crê for batizado. E olha o que ele diz no versículo 17, o versículo que eu já citei, mas eu quero lê-lo com você. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é o que Jesus diz. Jesus disse, em meu nome. E eu disse no início que quando você apresenta uma carta que vem do rei, você age como se fosse ele. Olha que autoridade que é dada pelo rei aos seus enviados. Eu quero fazer uma perguntinha simples hoje à noite. Assim, quem aqui tem convicção de que Jesus é de verdade um rei? Levanta as suas mãos e dá um glória a Deus. Ele dá uma autoridade, ele dá uma carta. Ele diz em meu nome, mas há um segredo. Ele diz antes, a todos os que crerem. A todos os que crerem em meu nome. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre esse em meu nome. Eu pude entender que quando nós lemos aqui em meu nome, isso está me dando a autoridade para representar Jesus, como se ele estivesse literalmente presente. Escute,
Eu vou ler mais um pouquinho aqui em cima, na introdução, para os irmãos trabalharem a sua cabeça e não permita que o diabo te roube essa ideia. O rei pode delegar autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome ou a seu favor. Aí vem Jesus e disse: em meu nome expulsarão. Quando Jesus disse em meu nome, ele está dizendo: eu estou dando a você uma carta. Eu pude entender, pastor Eduardo, pastor Marcos, que esse em meu nome é literalmente a carta que o Senhor Jesus me entregou. Aí eu fui entender, presta atenção, queridos, não perde o raciocínio, por favor. Se essa carta vem selada pelo rei, que é a autoridade, eu me lembrei de um texto que eu gostaria que você abrisse. Eu sempre cito ele, mas eu gostaria que você abrisse, que está em Efésios capítulo 1. Se você for rápido, você vai encontrar, senão pode ser que Efésios tenha fugido, só para você não perder o raciocínio. Se isso é feito por uma carta real, e eu entendo que a carta, o nome de Jesus, eu apresento esse nome, e quando eu digo isso, o diabo sabe, Satanás sabe em qual nome eu estou falando, porque em uma certa ocasião no livro de Atos, os filhos de Cefas foram expulsar um demônio, o endemoniado, o possesso, diz assim: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo e sei quem é a Jesus que Paulo prega, eu os conheço, mas vocês quem são? Veja bem, se o rei pode delegar a autoridade a quem bem desejar para agir em seu nome ou a seu favor, escute, e geralmente isso é feito por uma carta real, um documento assinado pelo rei, que traz o selo oficial, escute, autorizando o portador a atuar com base na autoridade do rei. Então existe a carta e existe um rei, um selo. Carta sem selo não tem valia. Guarde isso, uma carta de verdade, vinda de um rei, sem o selo ao portador, não tem validade, porque senão qualquer um poderia escrever, tem que vir o selo. E você se lembra quando foi colocado ali no túmulo de Jesus, foi colocada uma pedra, e o rei selou com o seu anel, ninguém poderia remover aquela pedra, porque estava debaixo da autoridade do rei. Aí você pode estar perguntando: pastor, se eu tenho a carta, que é o nome de Jesus, onde está o selo? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nele também estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual também, havendo crido, fostes selados com o Espírito Santo. Se você entende isso, você pode levantar as suas mãos e dar um brado de vitória, dar um glória a Deus, porque foi entregue a mim e a você uma carta que é o nome de Jesus, e há um selo que está sobre mim e sobre você, e o nome dele é Espírito Santo de Deus, e isto me dá a autoridade para usar essa carta onde quer que eu estiver, onde quer que eu for. Há uma autoridade celestial.
Será que você pode levantar suas mãos por um momento assim? Sarabacatarabaxo. Eu quero que você fique um pouquinho em pé. Sarabacatarabaxo, rabacata. Levanta suas mãos aos céus. Espírito Santo de Deus, comece a quebrar o nosso medo hoje à noite. Comece a quebrar o nosso medo hoje à noite. Comece a revelar para nós o que é que está acontecendo. Por que as coisas não fluem? Por que as coisas não acontecem se eu sou alguém que tem uma carta que é o nome de Jesus, se eu tenho o selo que é o Espírito Santo, e se o Senhor disse em meu nome, e se o Senhor disse aos que creem, eu peço ao Senhor hoje à noite, Espírito Santo, será que está faltando para nós o crer? Olha para mim e escute. Se existe a carta que é real, se existe o selo que é real, então está faltando aquilo que parte de mim, porque a carta é real, o nome de Jesus é conhecido no céu, na terra e no inferno, o selo do Espírito Santo é conhecido no céu, na terra e no inferno. Pastor, o que está faltando? Está faltando aquilo que eu e você devemos colocar em prática, que é o crer. É o que falta. Eu não sei você, mas eu sinto uma vontade de dizer: tem misericórdia, Espírito Santo, porque se existe a carta, se existe o selo que é o Senhor na minha vida, eu preciso crer, eu preciso crer. E quantos querem levantar as suas mãos aos céus hoje à noite? Sem medo, levante as suas mãos aos céus hoje à noite e comece a entender isto, e comece a entender que há uma carta que lhe foi entregue, e há o selo que já foi colocado sobre a tua vida. Você não é alguém qualquer, você tem a carta do Rei, que é o seu próprio nome. Você tem sobre você o próprio Espírito, que é o selo. Então a Bíblia diz: vá, meu filho, vá, minha filha, comece aí. Então está faltando para mim e para você o que está no versículo anterior: ide, 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 ide. Está faltando para mim e para você o ide. Eu gostaria que você se assentasse e começasse a meditar naquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Eu quero convidar você aí de maneira rápida um livro, só para você entender um pouquinho mais sobre isso, que está no livro de Neemias. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Espírito Santo, por favor, faz de novo. Faz de novo. Você pode levantar a sua mão ao céu e dizer: Senhor, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Talvez está faltando um Pentecostes para nós. Quando você vai em Neemias, capítulo 1, nós encontramos aqui um homem de Deus que era copeiro do rei. E você está assistindo o Gênesis, você está vendo todo o trabalho de um copeiro, quanta responsabilidade era, porque era um homem de confiança do rei, que provava das coisas antes do rei. Se tivesse tudo bem, se tivesse mal, ele morreria. Neemias era esse homem, o copeiro do rei. E você vai encontrar nos versículos primeiros, Neemias estava
no palácio, servia no palácio, e de repente chega para Neemias a notícia de que o povo que estava retornando para Jerusalém, versículo 3, olha isso aqui para você ver. Neemias 1:3, disseram-me os restantes que sobreviveram ao cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas estão queimadas. No versículo 4, o texto diz, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, jejuei e orei perante o Deus dos céus. Neemias, quando recebe aquela notícia, ele tem o seu tempo de tristeza, ele se coloca na brecha, ele chora, e ele entende que poderia chorar por alguns dias, então ele se consagra, ele ora diante do Deus do céu. No versículo 5 ao versículo 6, nós encontramos, até o versículo 11, nós encontramos a oração de Neemias. Eu não vou me deter aqui. Neemias faz então a oração, ele coloca-se diante de Deus, ele traz a memória, não de Deus, mas a sua própria memória, as alianças, a aliança de Deus com os profetas, toda essa questão. Ele diz, é como se ele dissesse, Senhor, eu estou aqui, porque ele sente todo o peso, ele sente toda a dificuldade, ele se coloca na brecha. E então, acontece algo muito interessante, no capítulo 2. E é aqui que eu quero me deter com vocês por um tempo, para vocês entenderem um pouquinho mais essa questão de rei, da autoridade que é entregue pelo rei. Quando nós chegamos no capítulo 2, o texto diz assim, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho ao rei, tomei-o e o dei a ele. Nunca, porém, eu estivera triste diante dele. O rei me perguntou, por que está triste teu semblante, se não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Versículo 3. Respondi ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste meu semblante, se a cidade de onde estão os sepulcros dos meus pais se encontra assolada e suas portas consumidas pelo fogo? O rei me diz, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aquela oração de um homem que já tinha passado pela presença do Senhor. Ele não sai da presença do rei. Ele simplesmente faz aquela oração, podemos dizer, rápida, de ligar a terra ao céu. O texto diz então, orei ao Deus dos céus, como se ele dissesse, agora Deus. Por quê? Porque nos versículos que eu não li, mas nos versículos anteriores, é o que ele pede. Ele diz, estejam atentos os teus olhos, os teus ouvidos à nossa petição. Quando o rei faz essa pergunta, ele entende, tem algo aí, uma coisa que não é a da mensagem de hoje, mas só para você e eu ficarmos bem atentos. Muitas vezes nós pedimos algumas coisas ao Senhor, mas não estamos atentos às coisas que estão ao nosso redor. Estejam atentos, porque de repente a pergunta que alguém vai lhe fazer é uma oportunidade de você se colocar e fazer e pedir e pôr tudo aquilo que você já orou lá no seu recôndito, lá no seu silêncio com Deus. Mas às vezes nós estamos tão presos aos sentimentos que esquecemos. Neemias disse, que pergunta é essa? Nunca se faz uma pergunta assim tão fácil. Olha a pergunta, mas não é a tônica dessa noite. Versículo 5. Olha o que ele pede. Eu disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Deixa eu dar uma paradinha aqui, eu não sei se a pergunta que Neemias, a oração que Neemias fez para Deus foi assim, Senhor, e agora, quem o Senhor vai enviar? Talvez a hora que ele perguntou, Senhor, quem o Senhor vai enviar? Veio uma resposta
instantânea do céu, você. Cuidado, porque aquilo que você pede para ser outro que vai, é você que Deus vai mandar. Não é a tônica, mas vamos aprender um pouquinho. Aquilo que Deus está mostrando para você, talvez você seja a solução, não outro será. Não queira colocar outro naquilo que Deus mostrou para você. Não queira colocar outro no lugar dos teus sentimentos, porque quem está chorando e quem está sentindo é você. Às vezes nós choramos e queremos colocar outro na frente. Se é você que tem chorado, se é você que tem clamado, se é você que tem sentido peso, então não ponha o da esquerda. É você, porque é a você que Deus está revelando. Mas o texto segue. E ele então faz essa oração, versículo 6. Então o rei me disse, com a rainha assentada junto a ele: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Marquei certo prazo e aprove ao rei enviar-me. Gosto disso aqui. A gente me permita, não perca o que eu vou ministrar, mas olha, isso é gente que sabe o que quer. Às vezes a oportunidade aparece, a pessoa pergunta assim para mim e para você: o que você sabe fazer? O que você deseja? Eu pedi isso? Neemias marcou até o tempo, porque ele sabia, ele vivia debaixo de um propósito. Ele marcou o tempo, porque pessoas responsáveis querem abençoar pessoas que têm responsabilidade. Empresa séria não vai abençoar funcionário que não sabe quando vai e quando volta. E que Deus fale ao teu coração. Só para seguir. É porque eu não me consigo passar batido nesses detalhezinhos. Mas o texto diz aqui, versículo 7. Disse mais ao rei. A quem ele disse? A quem? A quem? Olha que ousadia. Disse mais ao rei. E olha o que ele declara. Olha isso. Se o rei parecer bem, eu poderia levar as cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. O que ele pede? Cartas. Cartas é sinal de autoridade. Cartas é sinal de poder. Cartas enviadas pelo rei, é como se o rei estivesse presente. Ele sabe que ele iria enfrentar problemas, ele sabe que ele enfrentaria escassez, mas ele diz: rei, se o Senhor mandar, as portas se abrem, porque nenhuma porta pode se fechar quando existe um decreto ou uma palavra de ordem do rei. Não, você não entendeu porque você ficou olhando a Alice chegar. Preste atenção naquilo que está saindo do púlpito para a tua alma e para a tua vida hoje à noite. Preste atenção, porque que Neemias disse, porque Neemias sabia que aquilo que sai da autoridade do rei, aquilo que é selado pelo rei, ninguém pode deter, porque os governadores não são donos de nada, eles apenas administram. Dono de tudo é o rei. Quando o rei autoriza, as portas não podem se manter fechadas. Será que você consegue entender isso hoje à noite? A única coisa que Satanás pode tentar fazer é não permitir que eu e você entre, mas a porta que Deus disse que vai abrir está aberta, porque o diabo não tem autoridade para fechá-la.
Uh! Só no nosso país que o governador manda. Mas pela lógica, quem manda é o presidente. Mas no Brasil, é o Brasil. Comece a entender as coisas para você ver como as coisas funcionam no reino espiritual. Aí eu começo a entender quando Jesus diz nas cartas de Apocalipse: há uma porta aberta. Sei que tem poucas forças, mas tem guardado a fé. E eu coloco diante de ti uma porta aberta. Porque a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Porque eu sou o rei. Ai, gente, vai dando uma coisa dentro da nossa alma, que eu vou dizendo: Senhor, revela para nós toda a autoridade, que a visão de Neemias, que ainda não sabia de verdade e não tinha a presença do Espírito Santo, que ela possa tomar esse recinto hoje à noite, que a visão de Neemias se abra sobre a sua mente. Quantos recebem essa palavra hoje à noite? Quantos levantam as suas mãos? Você que está em casa, levanta as suas mãos hoje à noite, que a visão, que a audácia, que a coragem de Neemias esteja sobre você hoje à noite. Quando você vai ao versículo, ele continua, ele diz assim, versículo 8: manda também uma carta para Asaf. No primeiro ponto ele pega a proteção. Ele pede proteção, ele pede: me permita passar, porque ninguém consegue. Ninguém consegue barrar aquele que o rei mandou andar. Ninguém consegue barrar aquele que o rei liberou para marchar. Eu sinto a presença do Espírito Santo hoje à noite para dizer para mim e para você hoje à noite: eu te liberei para marchar e ninguém pode te barrar. Diga ao povo, Moisés, que marchem. Aí eu pude entender Davi, porque Davi entendia o conceito do rei, porque ainda sem ser rei, ele já tinha uma mentalidade de rei. Quando Golias se levanta, ele diz: você vem no nome dos seus deuses, mas eu vou diante de você em nome do Senhor dos Exércitos. Porque ele sabia que aquele a quem o Senhor dos Exércitos protege, ninguém consegue vencer. Quantos estão aqui entendendo? Pode levantar suas mãos assim, ó. Levante ela um pouquinho alta aos céus hoje à noite. Irmão, em meio a tudo que Deus está ministrando, está saindo uma palavra profética. Está saindo palavra profética. Que correntes estão sendo quebradas hoje à noite. Medos estão sendo rompidos. Limitações estão sendo vencidas. Aí ele chega no versículo 8, ele diz: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei atendeu ao meu pedido, graças à boa mão de Deus sobre mim. Que o rei tinha a ver com o povo de Israel? Nada, mas acima do rei havia um outro rei. E quando Neemias pede para o rei da terra, ele não está baseado no que o rei da terra. Eu penso que quando ele fala com o rei da terra, ele está declarando: eu estou falando, na verdade, com o rei dos
dos reis, que está acima de você. Porque quando o texto diz que ele orou ao Senhor, primeiro ele falou aquele que está assentado no trono. E quando a ordem vem de cima, a terra não pode desobedecer. Na verdade, não foi a bondade do rei Artaxerxes, foi a bondade daquele que está sentado no trono. Na verdade, não foi a provisão do rei Artaxerxes, foi a provisão daquele que está assentado no trono. Porque Jesus disse: aquele que vem de cima é sobre todos. Não tenha medo de ser ousado, porque você não está falando com a terra. Você, quando pede e pronuncia a terra, na verdade você está falando o que o céu pode fazer. Será que eu e você conseguimos entender isso? Quando nós sonhamos aqui, nós não estamos sobre aquilo que a terra pode oferecer, nós estamos firmados naquilo que o rei pode fornecer. Por quê, pastor? Porque a terra governa aquilo que o rei é dono. Rapaz do céu, sabe que eu fico impressionado, Tadal? Que se fosse outro pregador hoje à noite, estava todo mundo dando glória e ropeteando. E agora só porque sou eu, mas eu quero dizer para você, hoje à noite eu sou profeta de Deus sobre a tua vida. E o que eu estou ministrando hoje à noite é celestial. Eu não sei se na vida de todos, mas na vida de todos aqueles que creem, tua história vai ser mudada, tua história vai ser transformada, as providências irão vir. Oh, bendito seja Deus. Irmão, fique em pé um pouquinho, por favor, em nome de Jesus. Hoje à noite, bendito seja Deus. Levanta as suas mãos ao céu. Levanta as suas mãos. Jesus disse: em meu nome, em meu nome, em meu nome. Essa é a carta: em meu nome, em meu nome, em meu nome. Qual é o selo? O selo é a presença gloriosa, poderosa do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eu quero que hoje à noite você por um momento tenha a ousadia de Neemias e comece a falar com os céus hoje à noite. Eu não quero que você fale com a terra, eu quero que você fale com o céu hoje à noite, e você possa começar a pedir aquilo que o Senhor tem colocado dentro do teu coração. Por um minuto me esqueça e fale com o céu hoje à noite. Xarabacatarabaixo. Narabaixo rabacataraba. Ribaxorrebecataraba. Ai, Senhor, leva-nos para outro nível. Leva-nos para um nível mais alto. Xarabacataraba, xobrabacataraba. Eu já vou encerrar, mas eu quero que você sente, eu quero terminar lendo algo para você. Veja, irmãos, que Neemias, com a autorização que lhe fora concedida, ele tinha tudo a seu favor. Tudo. Primeiro, era como se o rei estivesse presente. E guarde isso. Segundo, se o rei estiver presente, o reino dele também estaria, porque quando o rei está presente também todo o seu governo. Quando o rei se apresenta, está se apresentando também
todo o seu poder e todas as suas possibilidades e todo o seu governo. E eu li algo e eu até coloquei, por quê? E eu busquei, por quê? Escute, porque o rei encarna o governo. Onde quer que haja um rei, todo o seu governo está presente. Eu vou repetir isso porque eu quero que você entenda. Onde quer que haja um rei, todo o seu governo está presente. Eu me lembro de quando, na novela Gênesis, quando prenderam o rei de Sodoma, a mulher dele, aquela mulher meio atrapalhada lá, ela não queria comer das iguarias, das coisas que lhe eram colocadas, porque ela estava presa, ela era prisioneira. Ela diz, eu sou uma rainha. Porque ela tinha todo o entendimento, que ela sabia que sobre a vida dela havia todo um governo, todo o seu poderio, só que ela estava presa, o reino dela havia sido dominado, então ela estava presa. Se ela estava presa, ela era escrava. Sendo escrava, ela não tem mais nenhuma autoridade, porque a autoridade é daquele rei que havia dominado. Aí eu começo a entender isso, que vai ficando claro no meu coração. Onde há um rei, todo o seu governo está presente. Sempre que um rei se pronuncia, todo o seu governo fala para o meio dele. Sempre que um rei se move, escute isso, o governo se desloca juntamente com ele, porque ele encarna o rei. O rei é o próprio governo. O rei é o próprio governo. Repita comigo, o rei, forte, diga o rei, mais uma vez, diga o rei, é o próprio governo. Então, se o rei é o próprio governo, quando Jesus disse, o reino de Deus chegou, ele está dizendo o quê? Eu sou o rei, porque onde o rei está com ele todo o seu governo. Talvez você não entendeu, então eu vou repetir. Então, se eu estou agindo como Neemias, quando Neemias diz que levaria a carta, quando ele apresenta a carta, ele está apresentando aos governadores todo o governo, com as suas leis e com as suas possibilidades. Então isso quer dizer que quando Jesus disse assim, em meu nome, e eu declaro em nome de Jesus, é como se ele estivesse presente. E se ele está presente, todo o governo está presente. Isso quer dizer que todo o poder que está no reino está presente, porque o nome de Jesus representa a sua majestade, e sobre a sua majestade está todas as suas possibilidades. Então, quando eu digo assim, em nome de Jesus, eu estou declarando, em nome de Jesus, a cura, a milagre. Por quê? Porque eu estou dizendo, o reino de Deus chegou. Aí eu pude entender porque que Pedro diz, não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas tudo o que eu tenho, eu te dou. Dá o quê? Eu dou a carta que eu tenho, eu lhe dou o nome de Jesus, e em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E aquele morto, aquele paralítico levantou, porque sobre o nome de Jesus estava toda a possibilidade. Aí eu pude entender, porque Jesus disse, quando orares em meu nome, tudo é possível. Quando orares em meu nome, tudo é possível, porque o meu nome representa o meu governo, e no meu governo tudo é possível. Que Deus mude a minha cabeça, que Deus mude a tua mentalidade. Eu terminei escrevendo essa mensagem dizendo, Senhor, então o que é que está havendo? O Espírito do Senhor respondeu ao meu coração, sonda a tua vida, talvez o que esteja faltando é o
Porque o meu nome eu já te dei. O selo eu já te dei. Eu falei, quem mais o Senhor me deu? As dificuldades. Eu também já te dei. Porque é nas dificuldades que você usa o meu nome. São nas provações que você usa o meu nome. É na sequidão que você usa o meu nome. Porque o meu nome tem água. Eu derramarei água sobre o sedento, sobre a terra seca. Será que você consegue entender? E se eu começar a clamar e dizer, Senhor, afasta de mim todas as dificuldades, o que fará com o nome do Senhor? Porque no meio das dificuldades ninguém precisa do reino, mas em meio às dificuldades o reino se manifesta. Quantos estão entendendo hoje à noite? Quantos podem levantar suas mãos aos céus? Quantos podem ficar em pé hoje à noite e entender que o reino de Deus, ele chegou, e no meio das possibilidades, coisas grandes pode e vai acontecer. E quando você recebe essa palavra hoje à noite, pode levantar as suas mãos e dar um brado de vitória. Grupo de louvor pode chegar. Levanta as suas mãos. Meu Deus, quanta riqueza. Fecha os seus olhos. Meu Deus, quanta riqueza na tua palavra. Meu Deus, quanta riqueza na tua palavra. Meu Deus, quanta riqueza na tua palavra. Meu Deus, eu já tenho as lutas, eu já tenho as dificuldades, eu já tenho as provas, eu já tenho as necessidades. Aí o Espírito Santo de Deus responde para mim e para você: pois é, você também tem a carta, e você também tem a mim. Então ponha a tua fé em ação. Põe a tua fé em ação. Põe a tua fé em ação. Levante as suas mãos, gente, o mais alto assim que você puder. Você deve estar perguntando, pastor, qual é a minha oração hoje à noite? A minha oração e a tua oração hoje à noite é: acrescenta fé, acrescenta fé, acrescenta fé, acrescenta fé, para que eu possa usar o teu nome como devo usar, para que eu possa acreditar que há um selo que libera a carta que eu posso usar. Ah, xarabacataraba, chourabacataraba. Irebexeirabacai. Quanta riqueza! E não é heresia, é Bíblia, é palavra. Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus que habita em nosso coração, Santo Espírito de Deus que habita em nossas vidas, Santo Espírito de Deus, eu lhe peço hoje à noite, em nome de Jesus, abra todo o nosso entendimento, abra todo o nosso entendimento. Santo Espírito de Deus, como aquele dia na estrada de Damasco, e depois na oração, na rua chamada direita, quando Neemias, quando Ananias colocou as mãos sobre aquele homem chamado Saulo, Espírito Santo, a Bíblia diz que caiu dos seus olhos algo como escamas, e ele voltou a enxergar. Espírito Santo, hoje à noite que caia as escamas dos nossos olhos, para que a gente possa enriquecer com a tua riqueza. O Senhor disse em Apocalipse capítulo 3, comprai de mim colírio para que possas ver. Ai, Espírito Santo de Deus, talvez hoje à noite nós precisamos comprar o colírio para que possa ser tocado em nossos olhos, para que a gente possa começar a ver. Porque o Senhor diz para Marta, 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 Marta: se creres verás a glória de Deus, se creres verás a glória de Deus. Então eu fico te perguntando,
perguntando: Senhor, quem pode nos parar? O Senhor nos responde: o diabo não pode parar aquele a quem eu liberei. O diabo não pode fechar a porta que eu abri. Senhor, então quem pode parar? O Espírito Santo responde a mim, a você. Quem pode parar você é você mesmo. É você mesmo. Ah, mas são as pessoas. Não, as pessoas não param quem crê. Mas são as situações não param quem crê. O Espírito Santo diz para mim hoje à noite: quem crê não consegue parar. Aquele que crê. É por isso que o Espírito Santo me faz lembrar a mim e a você, que ele diz: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque clamas a mim, Moisés, marcha com esse povo. Ouça o que o Espírito diz para mim e para você hoje à noite. O meu nome está liberado, o meu Espírito está liberado. Você precisa crer.